Espero que você esteja bem. Não se esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar para os outros também poderem ter acesso a este vídeo. Hoje falarei de um tema bastante interessante, que são as pandemias. Se você acha que Covid-19 é a primeira pandemia da história, você está enganado, porque a humanidade sempre enfrentou por grandes pandemias. A pandemia mais conhecida é a peste negra. Por que a mais conhecida? Porque foi a pandemia mais devastadora, que causou mais mortes. Para além da peste negra existem outras, como a varíola, a tuberculose, entre outras. Então, neste vídeo eu falarei das principais pandemias de uma forma superficial. A primeira pandemia que falarei neste vídeo é a varíola. A varíola foi uma doença infecciosa causada pelo vírus da varíola. A doença era transmitida por contato direto ou por contato com objetos contaminados. As pessoas que padeciam dessa enfermidade apresentavam manchas vermelhas por todo o corpo, as manchas transformavam-se em bolhas e após as bolhas sofrerem ruptura, deixavam múltiplas cicatrizes no corpo do indivíduo. As duas principais sequelas da varíola são cegueira e múltiplas cicatrizes no corpo do indivíduo. Por que as pessoas apresentavam cegueira? Apresentavam cegueira porque também a varíola afetava os olhos, culminando assim com a cegueira do indivíduo. Essa doença é bastante antiga. Há relatos da existência da doença no século III, mas no século XVIII a doença apareceu novamente, sobretudo nos países europeus. Estima-se que anualmente causava cerca de 400 mil óbitos, isso sobretudo nos países europeus. Mas em 1796, com a descoberta da vacina pelo Edward Jenner e com a vacinação massiva da população, as pessoas começaram a ficar imunes ao vírus da varíola. Até que em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou que a varíola já foi erradicada. E até agora não temos nenhum caso da varíola. E a outra doença que foi também devastadora na história é a tuberculose. Se você acha que a tuberculose é uma doença recente, você está enganado. A doença já existia há 4.000 anos antes de Cristo. É isso mesmo, há 4.000 anos antes de Cristo, a tuberculose já existia. Não vou entrar muito em detalhe acerca da tuberculose, porque acredito que você já ouviu falar dos sinais e sintomas, assim também como a sua forma de tratar. A outra pandemia que foi tão devastadora e que acredito que a maior parte de vocês já ouviram falar é a peste negra ou morte negra. Atribuiu-se o nome de peste negra porque as pessoas que padeciam dessa enfermidade apresentavam manchas negras por todo o corpo. Daí surgiu o nome de peste negra. A doença era causada por uma bactéria de nome Yersinia pestis. Essa bactéria vivia no trato digestivo das pulgas. Não qualquer pulga, mas sim as pulgas que viviam no pelo dos ratos pretos. No momento que a pulga vinha sugar o sangue do indivíduo, deixava no local da sua inoculação uma bactéria. A bactéria desenvolvia-se no corpo do indivíduo e começava a manifestar os sinais e sintomas. A pessoa apresentava febre, vômito, diarreia e, por fim, apresentava as manchas negras por todo o corpo. A doença surgiu na Ásia Central, mas se espalhou por todos os países da Europa e por todos os países da Ásia. Naquele período, o saneamento básico não era tão adequado, não havia rede de esgoto e muito mais. Isso, de uma certa forma, permitia que os ratos desenvolvessem e que disseminassem a doença. O período que a peste negra causou mais mortes está entre os anos de 1346 e o ano de 1353. Esse período, a peste negra causou cerca de 75 a 200 milhões de mortes, isso sobretudo nos países europeus e asiáticos, e também matou quase 1/3 da população europeia. É muita gente que morreu naquele período. Também, naquele período, não havia a ciência, não era tão desenvolvida como atualmente. As pessoas arranjavam teorias para tentar explicar por que se morria tanto. Alguns diziam que a água que está sendo bebida naquela altura estava envenenada pelos judeus, outros diziam que são os planetas que estão alinhados. Havia muitas teorias para explicar aquele fenômeno que estava a acontecer naquele período. Mas com o melhoramento da rede do esgoto,
saneamento básico e descoberta do medicamento, da cura da pestes, as pessoas começaram a melhorar e a peste negra desapareceu. Espero que você esteja bem. Farei agora uma breve comparação das pandemias dos séculos passados e das pandemias atuais, ou mesmo Covid-19. Farei comparação em dois aspectos principais, que são em termos de ciência, também em termos de meio de transporte. As pandemias dos séculos passados eram muito devastadoras, causavam muitas mortes. Por que isso acontecia? Acontecia porque a ciência naquela altura não estava tão desenvolvida. Um exemplo concreto é a peste negra. Matou por muito tempo, mas não se sabia que tratava-se de uma bactéria. Não se sabia a sua forma de transmissão, nem a sua forma de prevenção. Mas nos dias de hoje, a ciência está mais desenvolvida. Um exemplo concreto é o Covid-19. Apareceu em pouco tempo, mas as pessoas já sabiam da sua forma de prevenção e da sua forma de transmissão. Também se sabia que tratava-se de um vírus, mas naquela época isso não podia acontecer, porque a ciência não era tão desenvolvida. Agora a ciência desenvolveu em todos os ramos de saber, seja na medicina, atualmente há medicamentos praticamente para muitas doenças. Também em termos da engenharia, genética, em todas as áreas de saber está evoluída. Outro aspecto também que é extremamente importante fazer comparação é acerca dos meios de transporte. As doenças daquela época, dos séculos passados, eram difíceis de se disseminar por todo o mundo. Por que isso acontecia? Acontecia porque o meio de transporte mais usado naquela altura era navio. Sabemos muito bem que para que um navio saia de um ponto para outro, isso exige muito tempo. Se exige muito tempo, de uma certa forma retardava aquilo que é a disseminação de doenças. Mas nos dias atuais, os meios de transporte estão mais desenvolvidos, são mais rápidos. Temos aviões, temos metrô, os carros são muito rápidos. Então tudo isso facilita a disseminação de doenças. Por isso que Covid-19 apareceu em pouco tempo, mas se espalhou por o mundo inteiro através disso, meio de transporte. Também outro aspecto que importa frisar nesse vídeo é acerca do meio que usam para rastrear, fazer um rastreio nesse caso do Covid-19. Baseia-se na temperatura corporal. Imagina só, você se infectou pelo vírus do Covid-19 hoje, você não vai ter os sinais e sintomas no mesmo dia. Então, se você sai para outro país, vai passar no aeroporto, vão fazer rastreio, a tua temperatura corporal estará normal. E você vai entrar para outro país e lá você vai começar a desenvolver os sinais e sintomas. Tá? Então, por isso que a Covid-19 se espalhou em pouco tempo por praticamente todos os países. Importa frisar também que Covid-19 não é o apocalipse. A humanidade sempre enfrentou por pandemias, mas graças a Deus as pandemias todas foram ultrapassadas. Eu não acredito que será o Covid-19 que será um sinal de apocalipse. Estou chegando ao fim do vídeo. Não se esquecer de curtir o vídeo e de compartilhar para os outros também poderem ter acesso a este vídeo.